Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler aqui apenas um versículo em Atos 9. Nós vamos ler o versículo de número 15. O versículo diz assim: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor. Esse versículo está falando de Atos 9, está falando esse versículo da conversão de Paulo de Tarso, e quando Deus dá a ordem, o Senhor Jesus dá a ordem para Ananias que vá, atrás de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Ananias ali temeu, Ananias temeu, falando: Senhor, mas esse homem faz mal para os todos que estão ali em Jerusalém. Mas o Senhor deu essa ordem: vai, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristão, Ele perseguia. O apóstolo Paulo era um homem muito estudado, instruído na lei. Ele foi preparado para ser um fariseu, E ele era zeloso daquilo, ele fazia o serviço dele bem. Ele era zeloso naquilo que ele foi chamado para fazer. Mas o que é mais interessante é que ele pegou cartas, ele ia atrás de cristão, ele arrastava eles, para castigá-los. E nessa parte aqui, nesse versículo que eu li, quando o Senhor Jesus dá ordem para Ananias, é tão lindo, porque é tão maravilhoso, irmão, o poder de Deus, o que Deus faz na vida do homem e de uma mulher. Quando Deus falou assim: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. O perseguidor era um escolhido. O perseguidor, Deus ainda ia, Quem sabe muitos até desejavam mal ao perseguidor, Tomara que esse homem morra. Então, dessa maneira que nós queremos às vezes falar com quem faz mal, Mas Deus falou assim: Ananias, vá, porque este é para mim um vaso escolhido. O perseguidor era um escolhido de Deus, amados. O perseguidor era uma pessoa, embora aquele homem ali, ele perseguia, ele era maldoso mesmo, ele arrastava os cristãos. Mas Deus tinha uma obra na vida de Paulo. Paulo pegava cartas, ordens, porque ele era um cidadão romano, e pegava ordens para arrastar os cristãos, para tirar os cristãos dali. E ele foi criado, Ele foi, como eu disse, ele foi criado para ser um fariseu. Ele era um doutor da lei, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, ele foi criado, ele era um perfeito romano, ele era certinho, Porque ele achava que o que ele estava fazendo era o bem, Ele tinha uma convicção que ele estava fazendo o bem, mas só que não era o bem que Paulo estava fazendo. E o mais bonito, que aprove a Deus
aprove o Senhor Jesus mostrar para ele, né? Se apresentar a ele e perguntar para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele: quem é, Senhor? E o Senhor Jesus falou: sou eu, a quem você persegue. E depois nós vemos o desenrolar da história e nós vemos, irmãos, que Paulo, ele foi um homem tão útil na obra de Deus, né? Uma pessoa que no começo, no princípio, era perseguidor, mas que depois se converteu. E ele foi um homem tão útil na obra de Deus, ele foi tão útil na obra do Senhor, mas Deus permitiu, né? Uma permissão de Deus, que Paulo passasse por aquilo, porque eu penso que Deus faz tudo certo, né? Deus escolheu homens extremamente simples para, para fazer a sua obra. E depois Deus escolheu Paulo. E Paulo era muito estudado. Gente, o Senhor, né, o Espírito Santo é cirúrgico nas coisas. Ele era muito estudado, por isso ele escreveu tantas cartas. Ele era muito instruído, né? E Deus precisa mesmo de pessoas instruídas. E ele escreveu tantas cartas e ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Amados, quem sabe você tem alguém que está aí e que hoje essa pessoa te faz tanta vergonha. Às vezes essa pessoa aí tem te feito assim coisas que você não gosta nem de lembrar. Mas a palavra de Deus está dizendo, né? Esse é uma pessoa escolhida. E eu vou mostrar para ele. Foi o Senhor que falou isso. Vai, Ananias, porque eu vou mostrar para ele o quanto vale padecer pelo meu nome. Louvado seja Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Amados, não despreze ninguém. Porque Deus não despreza ninguém. Deus pega o vaso, molda o vaso e o vaso cumpre a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, um homem inteligente, um homem instruído na lei, um homem que fundou igrejas, que instruía também os obreiros. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Nada está perdido para Deus. E nem ninguém está perdido para Deus. Eu não conheço a tua vida, nem o que você está passando. Mas quem sabe você vai ser um instrumento de Deus. Você vai ser um instrumento para a glória de Deus. Quem sabe hoje você faz coisas erradas, você faz coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Mas Deus vai chegar com poder na sua vida. Deus vai chegar com poder na sua vida, como chegou na vida de Paulo e fez a obra. Paulo, ele foi usado para escrever cartas, para instruir os nossos cristãos. Nós vemos até hoje as cartas de Paulo lida aí, lida, relida pelo povo de Deus, verdadeira instrução do céu para cada um de nós. Irmãos, quando tiver alguém do seu lado dando muito trabalho, ore, só apenas ore e coloque nas mãos de Deus. Porque Deus sabe. As pessoas são de Deus, os seres humanos são de Deus. E Deus sabe trabalhar na vida de cada um segundo a vontade dEle. Louvado seja Deus. Agora eu quero fazer uma oração. Eu não sei se você tem um filho, quem você tem, ou você mesmo que está ouvindo essa palavra agora.
sabe que Deus pode transformar a maldição em bênção, o choro em riso, o pranto em cântico. Louvado seja Deus. Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, talvez nesse que entrou aqui nesse vídeo tem alguém nesse lar, nessa casa, que muitas das vezes dá trabalho, é uma pessoa difícil, uma pessoa que faz coisas erradas. Mas eu quero, Senhor, segundo a tua palavra, o Senhor aqui tinha escolhido Paulo. E o Senhor falou, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E essa pessoa que entrou neste vídeo também é uma escolhida do Senhor, meu Pai. Por isso faz a obra na vida dessa pessoa, Pai. Joga todo o mal por terra, toda obra maligna, toda obra das trevas. Joga por terra, liberta essa pessoa para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Liberta, cura e usa para a glória do teu nome, que essa pessoa venha ser um instrumento, como o apóstolo Paulo foi um instrumento até nos dias de hoje, nos instruindo através da tua palavra. Que essa pessoa que entrou neste vídeo, que seja uma mãe, seja quem for, que muitas das vezes tem um filho que dá problema, mas a partir de hoje ele não vai dar mais problema. A partir de hoje eu declaro em nome de Jesus que seu filho, seja quem for que estiver nas suas orações, que entrar por este vídeo, será uma bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.